Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? E vocês que estão nos assistindo através da live, que Deus te abençoe rica e poderosamente nesta noite. Convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Peço que a igreja abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Quem achou? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. E essa palavra, que é o próprio Verbo, se fez carne e habitou entre nós, está no nosso meio esta noite, para falar profundamente e poderosamente aos nossos corações. Jesus, o Deus vivo que desceu dos céus, porque a palavra de Deus é viva. E esta noite o Senhor irá falar profundamente nos nossos corações. O Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que faz milagre no nosso meio, o Deus que habita na primeira igreja batista no Guarani e em nossos corações. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Senhor Deus, obrigado, Deus querido, por esta noite, por mais um culto, Pai, que nós prestamos a Ti, Deus querido, diante do Senhor, Pai amado. Te pedimos, Pai querido, que o Senhor esteja, Deus querido, com nossas vidas, que o Senhor abençoe cada um que entrou por essas portas, Pai amado. Que o Senhor venha, Deus querido, com o teu poder, com a tua glória, Deus querido, nos envolver, Pai amado, e que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, Pai. Pai, em nome de Jesus, tenha plena liberdade, Deus querido. Teu Espírito Santo possa mover, Pai amado, entre a sua igreja, entre as nossas vidas, Deus querido. Pai, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus querido. Muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor se faz presente na tua casa e nas nossas vidas, Pai amado. Pai, agora te pedimos, Deus querido, que o Senhor, Pai amado, venha estar abençoando, Deus querido, o grupo de louvor, Pai amado, que estará aqui ministrando, Pai, os louvores a Ti, Deus querido. Que o Senhor venha estar abençoando, Deus querido, os nossos visitantes, Deus amado. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai amado, o pastor que estará trazendo a palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado, fale aos nossos corações. Muito obrigado, Santo Deus. Nós assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Convido aqui o grupo de louvor. Graça e paz. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que essa noite você possa declarar em seu coração que Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. Amém? Deus possa abençoar. Diz a palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Porque Ele é misericordioso para conosco. Então declare: aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Aleluia. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. E ainda que venham as tempestades sobre a minha e a tua vida, o Senhor está contigo. Deus, Jesus Cristo está no barco. Ainda que o mar venha me submergir, a mão do Senhor me alcança, me busca. Ele é fiel para cumprir aquelas promessas que fez a mim e a você. Então somente dê lugar ao Espírito Santo de Deus essa noite e ouça o que Deus tem a falar ao seu coração. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome santo, Deus. Oh, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
Que o Senhor essa noite possa abrir as comportas do céu e fazer chover chuvas de bênção sobre a minha e a sua vida, sobre você que está no alcance de nossas vozes. Deus possa abençoar. Aleluia. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu.
Obras com portas do céu. Glória a Deus. Alguém me sentar no Jesus? Não fato. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faz chover chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um esta noite. Amém? Eu agora gostaria de chamar a nossa irmã para fazer um solo. Em nome de Jesus. Vamos dar continuidade, né? O louvor está tão bom. O Senhor habita no meio dos louvores. E continuamos adorando esse Deus maravilhoso através dos louvores. Que o Senhor tem bênçãos para derramar sobre nossas vidas. Quando estamos ministrando, quando estamos louvando, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem derramado as suas bênçãos sobre a nossa vida. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Eu vou estar cantando um louvor bastante conhecido, né? Junto com a igreja também, junto com os meus irmãos, junto com a igreja também. E se puder cantar alto também, tá bom? Glória a Deus, quero ouvir a voz dos irmãos. Esse louvor fala sobre as promessas, né, do Senhor. E eu quis cantar esse louvor, né? O Senhor ministrou meu coração nesse louvor, porque às vezes a gente fica muito preso às promessas desse mundo, né? Eu, às vezes, fico presa a promessas de entrar numa faculdade, a promessas que Deus tem para mim de casar algum dia, promessas de realizar sonhos e projetos que tem no meu coração. Mas aí eu penso assim, peraí. Não é essas promessas que eu tenho que me prender, mas é a promessa que Jesus Cristo vai voltar. E essa promessa é uma promessa inabalável. É uma promessa que o Senhor colocou nos nossos corações, que Ele vai cumprir. Então, não é as coisas desse mundo que a gente tem que ficar preso. Não é a promessa de um filho voltar para casa, a promessa de um marido se converter. Não que não sejam importantes, são importantes. Mas a gente tem que também olhar para a promessa que Jesus Cristo deu para nós. Que Ele vai voltar para nos buscar. Que nós venhamos lembrar sempre que essa promessa é inabalável. E que Jesus Cristo vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descansa em teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
graça e luz. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de conhecer se nós temos visitante essa noite. Temos? Não, né? Todos são de casa, né? Porque já terceira, quarta, quinta vez já é de casa, já não é mais visitante. Está ali a avó da Raíssa, está o casal que é nosso, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos adorar a Deus com nossos dízimos e com as nossas ofertas, em nome de Jesus. Eu vou pedir que a igreja se coloque de pé e vou pedir que os irmãos estejam aqui, que a gente vai cantar o hino do cantor cristão 375. Irmão Zé Roberto, a minha irmã e a irmã Ruth, né? Deixa que... Amém? Amém? Oi, só. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. De Deus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de chamar o nosso diácono Rogério para estar aqui orando pelos dízimos e pela oferta, e já chamar o nosso pastor, que estará trazendo a palavra do Senhor. Rogério, aproveita e ora pelo pregador. Oremos, querido Deus, graças damos a Ti, Senhor, pela oportunidade, Pai, de podermos falar contigo, de podermos estar prestando esse culto a Ti, Senhor. E nesta noite, Pai, receba toda a nossa adoração e o nosso louvor, Pai amado. Que Seu nome, Pai amado, possa estar sendo exaltado acima de qualquer outra coisa aqui nesta noite.
Colocamos, Pai amado, nesse momento a sua igreja nas suas santas mãos, Senhor. Te entregamos, Pai amado, os dízimos que foram entregues aqui no seu altar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai amado, a cada dia estar multiplicando todos os bens que foram colocados aqui, Pai. E agora eu te peço uma bênção especial pela vida do nosso pastor, Pai amado, que tem essa responsabilidade de transmitir o teu recado para a sua igreja nesta noite. Usa seu servo conforme a sua vontade, Pai. Fala para a sua igreja aquilo que tu já preparaste no coração dele. Continua conosco, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças e paz, meus amados. Boa noite a todos. Gostaria nessa noite... Cadê? Não bota agora não. Quero que você abra a tua Bíblia em Tito, capítulo 2. Eita, agora que eu vou ver o pessoal se mexendo aí. O Tito está lá no Antigo Testamento. Está na Bíblia. Não vale, hein? Não vale só falar isso, né? Não pode não, que eu estou induzindo o erro. Isso aí. Já acharam? Quem achou, diga amém. Agora você pode botar aí, Tito capítulo 2, verso 11, é porque é tão pequeno, né? Na verdade, não é tão pequeno, mas às vezes a gente até esquece onde é que está, né? Eu falo assim, vamos botar Romanos, Coríntios, é muito mais fácil. Eita, isso aí. Nessa noite eu estou com um desejo no coração, já de um tempo para cá, de começar uma série de mensagens falando sobre graça. E esse é o primeiro texto. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração, deixasse Deus ministrar na tua vida, e a partir de então a gente vai estar ministrando sobre graça. Semana que vem não estarei pregando, que a gente vai ter o nosso culto da família. No segundo domingo a gente também vai ter pregador de fora, mas o teu pastor está com desejo no coração já há um bom tempo de falar sobre graça. Graça e depois falar sobre fé. Eu gostaria que você acompanhasse essas pregações para que Deus, primeiramente use a minha vida para a honra e a glória dele e que você seja impactado pela palavra do Senhor. Tito capítulo 2, verso de 11 até o verso 14, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, aplica a tua palavra, ó Deus, no nosso coração nessa noite. Usa a nossa vida, derrama das tuas bênçãos sobre nós e ministra, ó Deus, ao coração da tua igreja, porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, você pode sentar. Me deram 1 hora para pregar. Passaram a palavra rápido, já falei para a Sheila ali. Ministério de Louvor tem mais quantos louvores aí separados? Porque eu vou pregar rápido. A ideia não é pregar demorado. Mas eu queria nessa noite falar sobre a graça salvadora. E diante desse texto, trazer um contexto muito claro para a gente entrar explicando o que é a graça. Eu queria que você pensasse comigo da seguinte forma: graça é o favor pessoal de Deus a cada um de nós. Quando nós menos merecíamos, Deus se manifestou com a sua graça. Agora, como e por que Deus se manifesta com a sua graça? Ele se manifesta com a sua graça por nós, porque nós verdadeiramente estávamos destituídos da sua glória. Nós estávamos destituídos da sua graça. Na verdade, nós estávamos desprovidos de um favor imerecido.
Nós estávamos desprovidos de graça. Posso dizer para você, num contexto, que por que Deus manifesta a sua graça? Porque a nossa condição era uma condição de pessoas mortas. Posso olhar e pensar com você em Ezequiel capítulo 37, verso 3, quando Deus dá a Ezequiel uma visão e fala para ele assim: vai lá e olha o vale de ossos secos. E quando Ezequiel chega lá, olha e ele vê aquele vale de ossos secos, e Deus fala para ele o seguinte: esse daí é meu povo. Mas a visão de Ezequiel era que os ossos eram sequíssimos. E Deus falou assim: posso eu voltar a viver esses ossos? Posso eu derramar do meu espírito esses ossos voltarem a viver? Ezequiel diz assim: Senhor Deus, tu sabes. Então profetiza. E aí ele profetizou e viu aquele vale de ossos secos se levantar. O que eu quero dizer com isso? É que sem essa graça nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos como esse vale de osso seco, mortos. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar em outra linguagem, mas vai dizer a mesma coisa. Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer o seguinte: Deus manifestou a sua graça estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, a nossa condição diante de Deus, sem a sua graça, sem a manifestação da sua graça, a nossa condição é uma condição de morto. Morto o quê? Espiritual. Quando Deus olha para Israel, ele está vendo um povo morto espiritualmente. Quando Deus olha para nós, sem a sua graça, sem a manifestação da sua graça, ele olha para nós e vê um povo desprovido de vida, desprovido de bênção, desprovido da presença dele. E quando nós estamos sem a presença de Deus, nós estamos como o vale de osso seco, nós estamos, como o apóstolo Paulo fala, mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que Deus enviou a sua graça por nós. Aquele vale de osso seco, aquela condição que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, posso dizer para você que de forma alguma alguém consegue dar vida a si mesmo. De forma alguma alguém consegue mudar a sua história. E aí o texto que nós falamos nessa noite, que nós lemos nessa noite, vai dizer que Deus manifestou, porque a graça de Deus se manifestou. E eu queria nessa noite pensar com você ainda nessa introdução, dizer que a graça de Deus que se manifestou ao mundo tem um nome: Jesus Cristo, o Nazareno. João capítulo 3, verso 16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele olha para nós, vê a nossa condição e diz o texto que a graça de Deus. E quem é a graça de Deus? Jesus Cristo é a graça de Deus. Jesus Cristo é o favor imerecido por nós. Jesus Cristo é a graça que Deus tem por nós. Jesus Cristo é a graça que Deus manifesta ao mundo. E é muito interessante porque não fica só em palavras, fica em palavras e ações. Ele diz que manifestou-se agora o Filho de Deus, e aquele que nele crê não pereça, não vai perecer, mas terá a vida eterna. Então, quando o apóstolo Paulo escreve para Tito esse texto, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou. Primeira coisa que nós precisamos pensar: a graça é provinda de Deus. Deus que tem graça para nos dar. É Deus que manifesta a sua graça. Nós damos ações de graças, nós somos gratos, nós retribuímos com o nosso louvor, com a nossa adoração. Mas a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo fala a Tito diz o seguinte: porque a graça de Deus, provinda dele, a graça chamada Jesus Cristo vem dele.
é dele que ele se manifesta, pertence a ele e ele se revela ao mundo. Mas a palavra do Senhor me mostra que o apóstolo Paulo fala para ele assim: se manifestou. Essa graça, ela não ficou somente nas suas palavras, ela não ficou somente nos seus ensinamentos, ela foi uma graça manifesta. Foi quando Jesus tomou forma humana, desceu a esse mundo e se fez humano e andou no meio de nós e sofreu as consequências de sua natureza, da sua natureza divina e na sua natureza humana, se entregou à morte, morte de cruz, até aquele momento da cruz, até o momento da morte, até o momento da ressurreição, até o momento da ascensão aos céus. A manifestação, quando o apóstolo Paulo fala a Tito, ele diz o seguinte: manifestou, porque a graça de Deus se manifestou. Ele quer dizer que é uma epifania, quer dizer que Deus apareceu ao homem, quer dizer que Deus se mostrou ao homem. E nesse momento acontece essa manifestação da graça. Aí eu fico pensando, eu quero pensar com você, porque quando o apóstolo Paulo fala isso, ele diz o seguinte: Deus manifestou a sua graça para conosco. Deus manifestou a sua graça a nós. E quando você lê, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de 1, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de 1, capítulo 1, verso 10, diz assim: ele se manifestou para destruir a morte, ele trouxe luz e vida, e ele nos trouxe vida eterna. Ele não somente se manifestou, ele se manifestou para destruir a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é o último inimigo que nós vamos vencer. Nós estamos lutando aqui contra o pecado, nós estamos sendo salvos do pecado a cada dia a gente luta contra as nossas dificuldades, mas um dia nós venceremos o último inimigo. O último inimigo a ser vencido é a morte. A Bíblia diz que esse Jesus Cristo se manifestou e ele destruiu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ele venceu a morte, ele é aquele que se manifestou. A graça de Deus se manifestou para vencer a morte. A graça de Deus também se manifestou, e essa graça chama-se Jesus Cristo. Diz que ele se manifestou para trazer luz e vida. Eu vim ao mundo para dar vida e vida em abundância. Eu sou a luz do mundo, Jesus falando. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo, eu vim para dar vida e vida em abundância. Esse Senhor que se manifestou, esse Deus, essa graça que se manifestou a nós, ele veio para nos dar vida. É a graça de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, dando passos largos ao inferno. E se tem uma coisa que a gente sabe, o caminho do inferno a gente sabe. Mas esse Jesus se manifesta, vai lá, nos tira do caminho, diz Colossenses, capítulo 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o Filho do seu reino amado, ou seja, ele foi lá, nos resgatou e nos tirou do império das trevas e agora nos deu vida, estando nós mortos. A Bíblia vai me dizer que o apóstolo Paulo fala assim: a graça de Deus se manifestou para destruir a morte e trazer vida. Mas a graça de Deus, que chama-se Jesus, ele se manifestou também para destruir as obras do diabo. Tem uma coisa muito interessante. 1 João capítulo 3, verso 8 vai dizer: nisto se manifestou o Filho de Deus para destruir o quê? As obras do diabo. Tem uma coisa muito clara: ele destrói a morte, ele vence a morte e ele vence o inimigo. A graça de Deus é a obra completa de Deus. A graça de Deus é a obra completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela aponta para essa pessoa, ela aponta para Cristo Jesus, e a Bíblia diz que ele se manifestou para destruir o quê? As obras
de Satanás. Significa que ele está colocando Satanás debaixo dos seus pés. E Satanás reconhece. E Satanás sabe que ele já perdeu. Satanás sabe que ele não tem poder mais. Satanás sabe que ele agora é vencido. Grande era a fúria do inimigo contra a obra de Deus. Se você for olhar, o que Satanás queria era que Jesus não subisse numa cruz. A vontade dele era que ele não vencesse a morte. A vontade dele era que ele não vencesse as batalhas. Mas ele venceu todas elas. E a palavra do Senhor diz que ele colocou Satanás debaixo dos seus pés. Satanás não está debaixo dos pés da igreja. Satanás está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Porque quando ele vence o diabo, diz a palavra do Senhor que ele vai lá e pega a chave do inferno. E ele tem a chave do inferno e da morte na sua mão. Significa dizer que ele, Satanás, não tem nem direito à sua própria casa. Porque o próprio Jesus já venceu o maligno. Ele venceu o inimigo das nossas almas. Ele venceu o diabo. Ele venceu as obras do diabo. Ele anulou, ele manifestou, ele foi manifestado a esse mundo. Essa graça se manifestou para destruir as obras do diabo. É por isso que Jesus veio. É por isso que essa graça é maravilhosa. É por isso que ele olha para nós e diz o seguinte, olha, porque a graça de Deus se manifestou. Esse Jesus se manifestou para nos dar vitória sobre as obras do diabo, porque ele venceu. Glorificado seja Deus. Mas a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo falou algo muito interessante a Tito. Diz o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Há uma coisa muito clara aqui. A graça de Deus, quando se manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é uma graça de salvação. É uma graça salvadora. É aquele que, manifestado ao mundo, é o único capaz de salvar alguém. O homem por si só não consegue se salvar. Religião por si não consegue salvar o outro. Eu, como pai muito cuidadoso, não consigo salvar minhas filhas. Há um único Salvador. Efésios capítulo 4 vai dizer, há um único Senhor, um único Salvador. Atos capítulo 4, verso 12 vai dizer, em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Há um único que pode salvar. E a Bíblia diz que ele foi essa graça salvadora. Diz o seguinte, trazendo salvação a todos. Não é um grupo, não é uma parte, a todos. Não quer dizer que todos serão salvos. Porque quando você fala de todos serem salvos, significa universalismo, onde no final todo mundo vai ser salvo. Não, não é isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a graça salvadora de Jesus, do nosso Senhor, foi colocada para todos. E ela é alcançável a todos. Cada um de nós pode sair daqui nessa noite salvo. Mas cada um de nós também pode escolher não ser salvo. A gente pode tomar uma decisão de andar 70, 80, 90 anos nesse mundo e não se relacionar com esse Deus. Mas a gente pode sair daqui salvo, com a certeza da salvação em Cristo Jesus, porque Ele trouxe salvação até nós. A palavra que diz aqui é justamente que a graça consiste em trazer para nós salvação. Uma graça que proporciona salvação, não meramente algum favor divino secundário. A gente acha que a graça, por exemplo, do Senhor Jesus é somente nos perdoar na hora dos pecados, que a sua graça se manifesta verdadeiramente. Há um perdão de Deus, há uma vontade de Deus de perdoar. Mas nesse contexto, quando o apóstolo Paulo fala a Tito, está dizendo o seguinte, trazendo salvação a todos. E salvação consiste na transformação moral e espiritual segundo a imagem de Cristo.
É por isso que quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos da sua graça, a gente pode falar que Cristo é a graça de Deus, é a graça salvadora, mas ela é uma graça salvadora para mudança. Ela muda, ela transforma. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, trazendo salvação, ele está falando do verbo de sotérios, né? Que quer dizer salvação, que quer dizer o quê? Transformação moral e espiritual. Segundo quem? Segundo a imagem de Cristo. Enquanto nós ouvimos falar dessa graça, essa graça se manifestou para nos salvar e nos transformar. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio ao mundo para nos deixarmos da mesma forma. Senão ele não viria. Ele deixaria a gente, cada um vivendo a sua própria sorte. Mas, na verdade, ele veio para quê, pastor? Ele veio para nos salvar e nos transformar moralmente e segundo a sua imagem. Não segundo a imagem do pastor, não segundo a imagem da igreja, não segundo a imagem de ninguém aqui, mas segundo a sua imagem. A Bíblia vai dizer que pela essa graça nós somos salvos. Efésios capítulo 2, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, somente Ele. Somente Ele pode salvar. Somente Ele pode se apresentar como Salvador. Não tem salvação em outra coisa. Não tem salvação em obras. E em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar, preciso citar muito aquele texto, que ele vai dizer o seguinte: não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem daquilo que nós fazemos para Deus. A salvação é um ato exclusivo de Deus. E como é que nós tomamos posse dessa salvação? Já que Ele é a graça salvadora de Jesus, a graça salvadora de Deus, manifestada ao mundo, como é que nós tomamos posse? Mediante a fé nele. Mediante a fé que nós temos no Filho de Deus. Mediante aquilo que nós cremos. Mediante a gente se render a Ele. Isso é salvação. Isso é mudança de vida. Isso é mudança de paradigmas. Isso é mudança dentro do nosso ser. O homem sem essa graça não consegue ser salvo. O homem sem esse Jesus não consegue salvação. É por isso que quando ele vai falar, os discípulos muito preocupados, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá. Você pode fazer o que você quiser. Você pode caminhar o que você quiser. Você pode achar o que você está fazendo muito bom. Pode ser que você pense dessa forma, mas eu quero dizer uma coisa para você. Há um único caminho. O Senhor Jesus Cristo é o caminho. Ele não tem outro. Ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho. O único caminho. E a salvação somente por Ele. Se não passa por Ele, não tem salvação. Se não passa por Ele, não tem direito aos céus. Se não passa por Ele, não consegue ser salvo. A Bíblia diz que se manifestou essa graça salvadora. E aí trouxe salvação a todos os homens. Ou seja, essa salvação está disponível a todos os homens. Aqueles que confessarem o Senhor, eles vão ser chamados filhos de Deus. Aqueles que entregarem a sua vida ao Senhor, eles serão considerados seus filhos. E aí serão salvos para a glória de Deus Pai. Essa graça salvadora chama-se Jesus. Ele se manifestou ao mundo para salvar a todos os homens. Mas aí o apóstolo Paulo, muito claro, ele vai dizer alguma coisa muito interessante. Ele diz a Tito assim: Tito, esse Jesus, ele veio salvar. Ele veio trazer salvação. Ele vem de Deus. Ele veio trazer salvação a todos. Mas olha o que diz no versículo 12, e a gente às vezes passa despercebido no texto, e ele diz o seguinte: olha, ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça salvadora, a graça manifestada de Deus a nós, chamada Jesus Cristo, Ele nos dá a salvação. Salvação quer dizer que um dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós iremos. Nós estaremos com Ele. Mas aqui a palavra do Senhor traz uma palavra muito conhecida nossa. Ela diz o seguinte: ela nos educa. Ela nos educa a vivermos uma vida piedosa, justa e reta. É muito interessante isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acha que a graça, ela é de graça. Ah, pastor, a gente está vivendo no tempo da graça. E o tempo da graça, a gente faz o que a gente acha que tem que fazer, Deus perdoa, e vamos lá. Mas a graça salvadora de Jesus, a graça desse Deus manifestado ao mundo, ela traz para nós uma educação. E educação que eu estou dizendo não de tratamento, estou dizendo de aprendizado. E olha o que ele diz aqui. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no mundo de forma sensata, justa e piedosa. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus manifesta a sua graça e essa graça nos ensina a viver. Nos ensina a fazer o quê? A nos separar, a nos santificar, a nos trazer a uma vida nova. É muito interessante isso, porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 1, ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus venha a abundar ainda mais? Ele diz, de forma nenhuma. Porque a graça de Deus não é de graça, porque a graça de Deus não é vivermos da forma como achamos que temos que viver. A graça de Deus manifesta ao mundo, nos faz ter uma mudança de mente, nos faz ter uma metanoia. E a graça de Deus manifestada ao mundo, Jesus Cristo, nos ensina a caminharmos longe da impiedade, a caminharmos longe daquilo que nos afasta dele. E a Bíblia me ensina aqui uma coisa muito clara, que essa graça se manifesta para nos tirar dessa condição de morto e nos tirar de uma condição de pecado. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus Cristo se manifesta ao mundo, ele se manifesta para tirar o pecado do mundo e para tirar o pecado de nós. Ah, pastor, você está dizendo que a gente não vai ter mais pecado? Não, não é isso. É que ela nos ensina, essa graça precisa nos ensinar a vivermos uma vida reta na presença dele. A Bíblia diz que ele fala o seguinte, é paideira, que é o termo que está sendo usado aqui, significa a mesma coisa que você treinar uma criança. Quando ele diz assim, ela nos educa, significa dizer, como treinar uma criança com muito rigor. É isso que faz a graça. Jesus também veio se manifestou nesse mundo, essa graça de Deus para nós, para nos educar, para nos ensinar a vivermos uma vida na sua presença e nos ensinar a viver uma vida de santidade. E sem santidade, irmão, ninguém verá o Senhor. Se não vivermos uma vida reta na presença do Senhor, a graça de Deus é em vão. A Bíblia me mostra que quando Paulo fala para eles, Paulo está dizendo o seguinte, ele nos liberta, Tito, de vivermos a impiedades e paixões mundanas. Quando a graça chamada Jesus Cristo é manifestada na nossa vida, automaticamente eu não quero mais viver isso. Agora eu quero viver uma vida para esse Deus. Agora eu quero me entregar para esse Deus, viver uma vida na presença dele. Eu não quero mais viver uma vida dissoluta. Eu não quero mais viver uma vida praticando as mesmas coisas que praticava no passado. É por isso que às vezes a gente acha que a graça é essa questão de a gente estar sempre sendo perdoado, mas na verdade a graça, ela não é de graça. E ela é perigosa, porque muitas vezes a gente acha que a gente está vivendo muito bem. Então a gente vai lá, peca um pouco e volta, se arrepende, pega um pouco, volta, se arrepende. A graça de Deus vai se manifestando, a graça de Deus vai se manifestando,
mas a Bíblia me diz que essa graça não é para que a gente viva assim. A Bíblia me diz que essa graça é para que a gente aprenda a viver uma vida de santidade a esse Deus. Por quê? Porque foi pago um alto preço. Essa graça não é de graça. Teve um preço a ser pago. Teve um preço que ele pagou para mim e para você. Olha o que diz o versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, foi preço de sangue. Foi preço elevado. Foi um preço alto. Foi um preço que ele colocou ali, a sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar qual foi o alto preço que Deus já pagou por você. Então, quando ele paga esse alto preço para mim, a Bíblia vai dizer que ele nos purifica de toda a iniquidade, para fazer de nós um povo santo, remido e lavado no seu sangue. Então, nós não podemos viver de qualquer maneira. A Bíblia diz que essa graça se manifestou para nos educar, nos ensinar, como Deus ensinando, como um pai ensinando a uma criança, para nós renegarmos a impiedade, as paixões mundanas e viver de forma, nesse mundo, de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, nos abstermos daquilo que o mundo tem. Andarmos longe do mundo. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. E quando ele fala ali mundo, ele está falando de sistema. Não vos conformeis com esse sistema corrompido. Não tomei forma, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, quando essa graça se manifesta, ela se manifesta para nos ensinar a vivermos assim. Para nos ensinarmos a viver uma nova vida. Para deixarmos o nosso passado para trás e agora vivermos uma novidade de vida. E não mais colocarmos as armaduras que tínhamos anteriormente. A Bíblia me mostra que quando essa graça se manifesta, ela é uma graça que enche o nosso coração de esperança. Olha o que diz o texto, e aí eu volto já para encerrar, dizendo o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa graça, esse Deus, ele trouxe com a sua manifestação, quando ele se manifesta ao mundo, ele trouxe para nós uma esperança. É muito interessante, porque não só nos salva, não só nos dá direito ao céu, não só nos educa aqui, mas também ele nos dá esperança, irmãos. E nós precisamos viver na esperança. Nós temos uma esperança. Nós não estamos vivendo aqui a nossa própria sorte. Nós não estaremos dando volta nesse mundo, mas o mundo está indo para o seu final, mas nós, como cristãos, nós temos uma esperança. O grande problema é que muitas vezes nós esquecemos que quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe essa esperança para nós. E aí muitas vezes nós esquecemos e queremos só olhar para cá. Nós queremos só viver o aqui. A Sara acabou de ministrar isso aqui agora. A Sara falou, a gente precisa olhar para as promessas de Deus quando ele está falando dos céus, quando ele está falando daquilo que nós vamos tomar posse. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Ou seja, a sua volta, a sua vinda, quando ele voltar para buscar a sua igreja, a esperança nossa vai se concluir. Ou seja, nós temos uma esperança para crermos. Então, nós não podemos ficar nesse lugar lamentando. Estamos aqui de passagem. Daqui a pouco eu vou fazer 70
Vou passar 70, 80 anos, não vou passar 90, tá, irmã? Fala para ela. Vou passar 90 anos aqui e daqui a pouco eu vou. Passou. Mas aqui não é o meu lugar. A Bíblia diz que aqui nessa terra eu sou peregrino. Aqui nessa terra eu estou morando de passagem. Eu estou aqui justamente nesse contexto dizendo, olha, Deus me permitiu chegar até essa idade, Deus vai me permitir chegar até o ponto que Ele quiser, mas passou daqui eu tenho um lugar para ir. E é uma coisa muito interessante, não vou precisar pagar nada. Você não vai precisar pagar nada. Nós não precisamos pagar nada. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer o seguinte, quando esses tabernáculos se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício não feitos por mãos humanas, mas eterna nos céus e que não falhará. Ali nós viveremos eternamente com o Senhor nos céus. E aí ele vai dizer isso justamente por quê? Porque a gente precisa se prender nessa esperança. E essa graça salvadora de Deus, essa graça chamada Jesus, aqueceu a minha esperança. Aquece. Porque eu posso dizer para você, esse lugar não é o final. Nós não estamos vivendo aqui e daqui se encerra. Tem algo nos aguardando. O melhor de Deus já veio, chama-se Jesus Cristo. Mas o segundo melhor de Deus é o céu. O segundo melhor de Deus é onde nós estaremos. E aí talvez você possa pensar assim, pastor, como é que a gente vai ficar lá? Onde é que a gente vai estar? A gente vai estar no céu, meu irmão. E diz a Bíblia que vai ser um lugar tão maravilhoso. E eu acho tão gostoso quando eu penso, por exemplo, que todo dia será um dia novo naquele lugar. Sabe, quando você olha para esse momento dos céus, que a Bíblia vai dizer, que a Bíblia me dá um entendimento, as suas ruas de ouro, né, aonde nós estaremos vivendo eternamente com o Senhor, eu posso dizer para você que todo dia vai ser um dia de novidade, um dia de alegria eterna. Eu não sei se você já consegue lembrar, por exemplo, trazer à sua mente um dia muito feliz na tua vida. Eu não sei se você consegue pensar nisso. Talvez seja lá quando nasceu Andressa, quando nasceu Débora, quando eu casei, né, primeiramente. E aí um dia muito feliz, você é muito feliz. Se você multiplicar por 1 milhão de vezes, não chega a comparar o que é os céus. Por isso que a Bíblia vai dizer, não entrou no coração humano, não entrou nessa mente aqui. A gente não consegue conjecturar o que vai ser o céu. Eu só sei que vai ser um lugar de muita alegria e de muita felicidade. Vai ser um lugar onde nós estaremos com o Senhor. Ele vai ser a própria habitação. Não vai precisar de sol, porque Ele será a luz dos céus. Não vai precisar de nada, porque Ele será tudo para nós. E assim como nós somos vistos hoje, nós o veremos face a face. Olha que esperança nós temos. Quando essa graça se manifestou, chamada Jesus, Ele trouxe essa esperança para nós. Você pode passar o que você quiser, o que você tiver que passar. Mas nunca se esqueça, tem algo lá. Tem algo além do Rio Azul, como a gente canta. Tem algo além daquilo que a gente fala de sepultura. A sepultura, aonde a gente vai ser enterrado aí, lá em Vila Rosali, lá em não sei mais aonde, só não quero Venda Velha. Nem Éden, por favor. Não me deixe enterrar lá, por favor. Não me deixe enterrar lá. Não me enterrem lá. Aquilo é feio mesmo. Manda para o Jardim da Saudade, para o Memorial do Rio, né? Ali, o Memorial do Rio, então é top ainda. Tu entra ali, meu irmão, tá todo mundo pensando que tu tá ali, tudo já tá lá, ó. Já tá lá. E a gente chora, mas a glória é dele. A glória é de quem morre. A glória é de quem morre. A glória dos céus é nossa. Eu fico olhando para o apóstolo Paulo falando a Tito, ele diz o seguinte, Tito, há uma esperança. Eu quero terminar o texto lendo Romanos capítulo 8.
verso 18. Romanos 8, verso 18, até o verso 25. Queria, nessa noite, terminar esse texto. Dá tempo para o Ministério Louvor cantar mais um. Isso. Diz uma coisa muito interessante, capítulo 8, verso 18, até o verso 25. Queria ler isso para você. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a criação será libertada do cativeiro da corrupção, porque a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Para mim, o tempo certo, que as aflições do tempo presente não há de ser comparado à glória que há de ser revelada em nós. Deus traz para nós essa esperança. Essa graça se manifesta para nós com esperança para nós. Nós deveríamos sair daqui hoje jubilosos. Deveríamos sair daqui dando glória a Deus. Deveríamos sair daqui, meu irmão, cantando louvores a Ele. Deveríamos viver uma vida inteira, 24 horas do dia, até dormindo, para Ele. Por causa dessa esperança. Por causa dessa graça manifestada. Essa graça que trouxe para mim um favor que eu não merecia. Uma salvação que eu não merecia. Que eu não tenho para onde correr. Eu não tenho para dizer para você assim, eu sou bom. Não, eu não sou bom. A verdade, eu sou o pior dos piores. Você é o pior dos piores também. Talvez a gente precisa olhar para essa manifestação da graça de Deus e ver o quanto Ele fez por nós. Irmãos, nós somos o tomate mais podre naquela prateleira do mercado que ninguém quer. A graça dele se manifestou, nos lavou, nos redimiu e nos fez novas criaturas. Nós somos esses. Nós somos aqueles que ninguém queria pagar um preço. Nós somos esses. Nós somos aquele que o mundo desprezou. Nós somos. Nós somos aquele que ninguém iria pagar preço por nós. A Bíblia diz que essa graça se manifestou. Essa graça trazendo para nós essa esperança. Queria te convidar a celebrar esse Deus. Queria te convidar a viver para esse Deus como você tem que viver. Eu queria te convidar nessa noite a você experimentar a graça. Ela não é de graça. Ela teve um alto preço. Mas quando a gente experimenta a graça, a gente vive para Ele. A gente se entrega a Ele. A gente faz para Ele. Porque é para Ele todas as coisas. Vamos cantar. Ministério de Louvor. Não sei qual que vocês vão cantar. O que vocês tiverem no coração. Porque o meu desejo era cantar aquele de quarta-feira. Mas vamos cantar o que vocês tiverem. Você vai ficar em pé? Quando a gente olha para um texto desse, a gente não pode ficar calado na hora do canto. Sabe? As pessoas que não têm esperança cantam. As pessoas que não têm esperança oram. A gente não pode deixar de orar. As pessoas que não têm esperança, elas falam com o Deus dela. A gente não pode deixar de falar com o nosso Deus.
Então você pode nessa noite pensar comigo da seguinte forma: essa graça foi a graça salvadora de Jesus, foi Jesus se manifestando por mim. Será que eu não posso fazer o melhor para Ele? Será que eu não posso cantar para Ele? Será que eu não posso entregar a minha vida a Ele? Essa graça chama-se Jesus. Foi Ele que foi manifestado a esse mundo para nos dar vida em abundância e nos trazer esperança. Vamos cantar ao Senhor com muita alegria nessa noite. Pode cantar isso? Para me encontrar. Obrigado, Deus. Aqui não é o seu lugar. Foi por amor a você. O amor assim o mundo não conhecer. Daquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. De adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Aleluia, glória a Deus. Levou sobre si pecado e dor,
coração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Feche teus olhos. Queria nessa noite convidar você, e a igreja esteja orando, que entendeu dessa graça, entendeu sobre esse Jesus, e que Ele se manifestou por causa de você, para você, que talvez só falta você dar um passo para experimentá-lo. Eu queria te dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso Deus que se chama Jesus Cristo, Ele está disponível para todo mundo. Basta apenas nós nos aproximarmos dele. Basta apenas nós nos entregarmos a Ele. Eu não sei se você já fez isso, mas eu queria te convidar nessa noite a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero dizer para você que essa graça, ela nos traz salvação. Nos traz salvação eterna. Ela nos dá esperança para não vivermos aqui sem esperança. Nós temos uma esperança. Esperança que não morre, que não murcha. O dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele vai nos levar. E nós vamos viver eternamente com Ele. E você também tem direito a isso. Você também pode tomar essa decisão de viver para esse Jesus. E você pode decidir nessa noite. Alguém aqui nessa noite, alguém que queira vir aqui à frente, ou então, pastor, quero depois conversar com o Senhor, mostrar para esse povo que eu quero viver essa vida com Jesus. Eu quero viver debaixo da graça dele. Se há alguém aqui nessa noite, faz o sinal. Se não há, que Deus te dê essa oportunidade. Mas que você não se demore. Porque a graça de Jesus, ela está manifesta ao mundo. Ela foi manifestada. Esse mundo hoje está debaixo da graça. Mas um dia vai vir. E ele vai buscar a sua igreja. E vai nos buscar. É hora de você pensar nisso. Não saia da graça. Não saia debaixo dessa graça. Viva para essa graça. Viva para esse Jesus. E que Deus te dê condições de tomar essa decisão a cada dia. Que Deus te abençoe. Que Deus fale com você. Eu queria também nessa noite chamar a igreja aqui à frente. Eu queria orar pela igreja. Os irmãos que desejarem, por qualquer sorte de pedido, pastor, eu quero receber uma oração. Eu quero que o senhor ore. Eu vou encerrar esse culto orando por você. Se você quiser vir à frente, você pode vir. Nós vamos estar orando. Isso. Vem cá, Samuel. Isso. Se mais alguém quiser vir, pastor, eu quero receber uma oração. O poder não está no pastor, mas o poder está no Deus que ouve a nossa oração. Nós vamos orar. Amém? Feche teus olhos, eu vou orar. Depois a gente vai petrar a bênção apostólica e depois a gente faz os anúncios. Pai, nós somos gratos pela graça do Senhor manifestada ao mundo. Aleluia. Por Jesus Cristo ter vindo, Pai, e nos dado vida e vida em abundância. Nós somos gratos porque Ele veio, ó Deus, para destruir as obras de Satanás
E a palavra nos mostra que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Sobre essa graça maravilhosa. Sobre essa maravilhosa graça. Deus, nessa noite, nós somos gratos porque nós não merecíamos, ó Deus, o Teu favor. Nós não merecíamos a Tua manifestação nesse mundo. Mas o Senhor nos amou primeiro, diz a Tua palavra. E por nos amar, o Senhor veio, ó Deus, e morreu em nosso lugar. E nessa noite, Senhor, nós agradecemos pela Tua igreja reunida. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada um que ouviu a Tua palavra. E pedimos, Senhor, que essa palavra ministre, fale em cada coração durante toda essa semana. Ó Deus, que ela produza frutos. E frutos que permaneçam para a eternidade. Aleluia. Mas, Senhor, nessa noite aqui também estão os meus irmãos que desejaram, ó Deus, por algum motivo, ó Deus, receber uma oração. Ó Deus, receber, ó Deus, nessa noite, a imposição de mãos da Tua igreja, a imposição de mãos dos Teus filhos. Ó Deus, que debaixo da Tua autoridade, ora nessa noite. Senhor, nós não temos poder nenhum. Nós não temos autoridade nenhuma se a autoridade não for dada do Senhor, se o poder não for dado do Senhor. Mas pedimos, ministra o Teu poder, ó Deus, na Tua igreja nessa noite. Ministra o Teu poder nesta noite, Pai. Ó Deus, anulando toda enfermidade, trazendo a cura do Senhor nessa noite na vida dos meus irmãos. Senhor, nós anulamos pelo poder que há no Teu nome toda a investida do mal, ó Deus, contra, ó Deus, a vida dos meus irmãos. Nós anulamos nessa noite, Senhor, toda arma forjada, tudo aquilo que Satanás tem tentado colocar. Tira todo medo, Senhor, tira aquilo que não provém do Senhor nessa noite e nos dá a vitória, Senhor, neste lugar. Ó Deus, Tu aniquilou a morte, Tu anulou a obra de Satanás. Estamos protegidos debaixo das Tuas asas, Senhor, nessa noite. Deus querido, nessa noite eu entrego essas vidas, eu entrego essas famílias em Tuas mãos. Entra com providência, abençoe poderosamente, Senhor. E por favor, Pai, dê vitória aos Teus filhos. Senhor, talvez seja nessa noite, Pai, a noite da restauração. Talvez seja nessa noite a noite da transformação. Talvez seja nessa noite, ó Deus, em que nós vamos ver os Teus milagres, ó Deus, na Tua igreja. Vamos ver os Teus milagres na Tua família, nessa família, na família dos meus irmãos. Então, Deus, opera grandemente, Pai. Ó Deus, entra com poder e grande glória. Ó Deus, vai no fundo, vai no profundo de cada um de nós. Ó Deus, vai nas juntas e medulas, ó Deus, e em cura, entra com a cura. Ó Deus querido, vai, ó Deus, nos nossos batimentos cardíacos, ó Pai, e em nome de Jesus, normaliza o nosso batimento cardíaco. Vai nas nossas células, ó Deus, e em nome de Jesus, tira todo o câncer, tira tudo que não provém do Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem o poder nas mãos. Nessa noite, Pai querido, diante da Tua majestade, opera milagres, Senhor, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Deus, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja e faça maravilhas neste lugar. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado por Jesus Cristo, muito obrigado pela esperança que temos, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco e nada nem ninguém pode nos impedir de viver uma vida para o Senhor, pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dê vitória aos Teus filhos e fala, ó Deus, poderosamente a cada um de nós, porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória em o nome santo de Jesus. Glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Deus amado, abençoe também, ó Pai, aqueles que vão assistir essa mensagem, aqueles que vão assistir o culto, Deus, futuramente, Pai. Continua ministrando nas casas, ó Deus, que essa palavra, ó Deus, que essa oração, que o louvor, ó Deus, vá longe, Senhor, mas salve vidas, porque esse é o Teu desejo, Pai. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e nos dê a vitória durante toda essa semana, para a Tua honra e Tua glória. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor,
Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que nunca te deixa, que nunca te abandona, esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe você, glorificado seja Deus. Muito obrigado pela tua presença online, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Você me deu